O segundo tipo de variáveis aleatórias que a gente aprende são as variáveis aleatórias contínuas, e elas vêm para modelar uma situação oposta, note, uma situação oposta, não complementar à das variáveis aleatórias discretas. Existem casos onde você não tem um processo de contagem acontecendo, como muitas vezes é nos experimentos que vão te levar a variáveis aleatórias discretas, mas você tem um experimento de medição. Por exemplo, observar a altura de alguém, como a gente motivou no início, observar a pressão e temperatura de um gás, enfim. Então, nesses cenários, você não tem um conjunto discreto de possibilidades acontecendo, mas sim um certo contínuo de possibilidades, né? Você pode assumir essencialmente qualquer valor real e fica-se um pouco mais complicado tornar rigoroso certas coisas nesse contexto. Então, a gente contorna no curso de Prob 2 algumas dificuldades e define uma variável aleatória x como sendo contínua no seguinte cenário. Tá? Ela é contínua essencialmente quando ela assume um conjunto contínuo de valores. Rigorosamente, ela vai ser contínua quando você consegue escrever a sua função de probabilidade acumulada como a integral de menos infinito até x de uma funçãozinha que eu vou escrever com f minúsculo de t dt. Isso vale para todo x número real. A ideia é, como você assume um contínuo de números reais, você não consegue mais atribuir probabilidade individualmente aos valores. Eles se tornam indistinguíveis, que eles são muitos. Não é mais um conjunto enumerável. Então você precisa ter uma determinada noção de massa, né? Uma densidade de probabilidade, em vez de ter uma probabilidade individual sendo atribuída aos valores observados. E é justamente esse o papel dessa função aqui, tanto que ela é chamada de função densidade de probabilidade de x. Ou seja, a gente diz que uma variável aleatória x ela é contínua quando a sua função de probabilidade acumulada pode ser escrita como se fosse a integral de uma função que a gente chama de função densidade de probabilidade de x, e essa função ela tem que assumir valores sempre maior ou igual a zero. Tá? Densidade é mais ou menos no mesmo sentido de densidade física que a gente conhece, tá? Onde você tem mais probabilidade concentrada ou menos probabilidade concentrada. Bom, a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória satisfaz essas três propriedades aí. A primeira propriedade ela é bastante simples, ela decorre da definição, né? Você pede na definição que essa função seja não negativa. Então, aqui está escrito exatamente a mesma coisa. Ela tem que ser uma função estritamente positiva não, maior que ou igual a zero. A segunda afirmação diz que a integral de menos infinito até mais infinito da função densidade e probabilidade é igual a 1. Por que isso acontece? Bom, se você relembrar a relação dela com a função de probabilidade acumulada, eu vou colocar aqui uma igualdade entre aspas, né? Isso aqui é a função de probabilidade acumulada calculada em mais infinito. Eu não posso escrever isso de verdade porque infinito não é número, mas se a gente pensar como limite, e a gente viu na aula passada que o limite no mais infinito da função de probabilidade acumulada dá 1, né? Isso daqui também dá 1. Ou seja, a probabilidade da sua variável aleatória discreta assumir algum valor real é 1. E a terceira afirmação, ela discorre imediatamente do teorema fundamental do cálculo, tá? Quando você deriva a sua função de probabilidade acumulada pelo teorema fundamental do cálculo, isso vai te dar exatamente a função que você está integrando, né? A função densidade e probabilidade. Em particular, como você está fazendo a integral de uma função integrável, a função de probabilidade acumulada é uma função contínua, ela não vai mais ter saltos, como é o caso de uma variável aleatória discreta. E repara que isso não é a mesma coisa que você falar que a função densidade de probabilidade é uma função contínua. A gente vai ver ao longo do curso e nos exercícios exemplos de funções densidade e probabilidade que sejam descontínuas e não há nenhum problema nisso, tá? Porém, a função de probabilidade acumulada associada a uma variável aleatória contínua deve ser contínua. E é sempre válido o lembrete
de que a função densidade e probabilidade não mede probabilidade, ou seja, fx de x não é a probabilidade de x ser igual a x, tá? Até porque esse segundo caso aqui, se a gente fosse calcular rigorosamente, isso é a integral de x até x da função densidade e probabilidade, isso daqui vai dar zero, tá? Isso vale para todo x. Pode causar um certo desconforto isso, né? A probabilidade da sua variável aleatória assumir qualquer valor é zero, mas ela assume algum valor. Por que isso acontece? Vamos dar uma explicação intuitiva por isso. No fim do dia, o nosso mundo ele é discreto, se você considerar no espaço. Tá? No tempo tem discussões filosóficas sobre isso, mas no espaço a gente bem sabe que existe uma distância mínima fundamental chamada distância de Planck. Então, o contínuo no espaço não existe. O espaço ele é discreto, mas você precisa dar um zoom muito grande nele. Então, se você voltar aqui em cima nesse intervalo, você vai ver que na verdade isso é um discreto muito pequenininho. Porém, é difícil você lidar com um discreto numa escala tão pequena. Então, quando você tira o zoom, você volta a observar alguma coisa que te parece ser contínua. E felizmente a matemática nos fornece números reais, coisas contínuas, para a gente poder aproximar um discreto difícil de modelar. Ou seja, quando eu digo para você que a probabilidade de x ser igual a x é igual a zero, é o seguinte: a probabilidade, digamos que você esteja lidando com altura de pessoas, a probabilidade de uma pessoa ter uma altura de 1,70 m, essa probabilidade é igual a zero. Mas você pode pensar, poxa, mas eu tenho 1,70 m. Não, mas esse 1,70 m não é 1,70 m que você está medindo quando você vai no médico. Esse é o número 1,70000, com todas as suas infinitas casas decimais sendo iguais a zero. Tá? Na verdade, quando você pensa num 1,70 m, você está pensando numa certa faixa, né? Num certo intervalinho, digamos, de 1,695 até 1,705. Então, na verdade, você está calculando a probabilidade, você está interessado em probabilidades associadas a esse intervalo e não a esse número em particular, tá? Então a gente tem que ter em mente o seguinte: muitas vezes o contínuo é uma aproximação para o mundo real que, na verdade, é discreto e acaba sendo muito mais conveniente trabalhar com quantidades contínuas. Por que eu estou falando tudo isso nesse slide? Para a gente finalizar vendo esse, conforme bem lembramos, vale que a probabilidade de você ter x entre A e B, não importa se você tem menor dos dois lados, menor e menor ou igual, menor ou igual e menor, ou menor ou igual dos dois lados. Tá? Colocar um ponto, dois pontos, uma quantidade inumerável de pontos a mais ou tirá-las não faz diferença. Isso sempre vai ser dado pela integral de A até B da sua função densidade-probabilidade, tá? E você pode escrever isso de uma forma muito conveniente, que é a integral de menos infinito a b de f de x dx menos a integral de menos infinito a de f de x dx. E isso vai dar para você exatamente a função de probabilidade calculada em b menos a função de probabilidade calculada em a. Ok? É uma outra forma da gente conseguir calcular probabilidades associadas a intervalos que não seja pela função densidade e probabilidade, mas sim através da nossa função de probabilidade acumulada.